Quer saber o que separa um vídeo chato e sem graça daquele que realmente prende e chama atenção? Olha só esse exemplo. Hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer. Agora, olha a diferença do mesmo vídeo feito por um profissional. Hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer. Sentiu o impacto? A princípio, você pode pensar: para que eu preciso aprender isso? Mas a verdade, Maker, é que para quem quer se tornar um editor profissional, todo conhecimento importa. E nesse vídeo você não vai aprender apenas isso, porque para fazer essa animação, você vai aprender a dominar o Motion no Fusion, vai entender mais sobre os nodes e de quebra vai aprender a exportar com fundo transparente para usar por cima de qualquer outro vídeo. Uma verdadeira aula de DaVinci explicada de uma forma simples que até quem nunca usou vai conseguir fazer. E tudo isso usando apenas o DaVinci Resolver gratuito. Seja bem-vindo ao Dark Makers Pro. Fala Maker, beleza? Eu sou o Dark, sou editor e animador com mais de 15 anos de experiência e criei esse canal com a missão de te ajudar a dominar a edição de forma profissional. Então, se você já é um inscrito, deixa aquele like de confiança para fortalecer o canal. E se você está chegando aqui agora e quer aprender a editar do zero ao avançado, já se inscreva, ativa o sininho e se gostar do conteúdo, deixa o seu like aqui também. Lembra que eu falei no início que cada conhecimento importa? No vídeo que eu usei de referência na introdução, eu apliquei as legendas automáticas que eu ensinei no primeiro tutorial do canal, usei também o movimento de câmera 3D que eu ensinei nesse outro vídeo e agora você vai aprender a fazer o efeito desse dinheiro caindo em 3D. Se você ainda não viu os outros vídeos, fica tranquilo porque no final eu lembro para você poder ir lá assistir. Agora, bora pro tutorial. Bom, para começar, precisamos configurar nossa timeline. Então, vamos aqui no Media Pool e apertamos com o botão direito, depois vamos em Timelines e apertamos em Create New Timeline. Vamos dar um nome para ela e eu vou colocar aqui Dinheiro Voando. Aqui no Start Time Code, eu vou colocar tudo zero. Eu não sei porque esse programa vem configurado para começar a edição em 1 hora, mas como eu vim do Premiere e lá começa com 0, eu prefiro mudar aqui para não confundir na hora de fazer os cortes. Depois apertamos aqui em Use Project Settings, vamos em Format e aqui vamos definir todo o formato do vídeo. Eu gosto de trabalhar com 30 quadros por segundo, então vamos aqui em Timeline Frame Rate e mudar aqui para 30 quadros por segundo. Para esse projeto, é só isso que precisamos fazer. Mas, por exemplo, se você quer trabalhar com Shorts, Reels ou TikTok, você precisa inverter esses números da resolução, deixando 1080 no primeiro, 1920 no segundo. Mas vamos manter assim e apertar em Create. Agora vamos aqui em cima em Effects para pegar o Fusion Composition. Como é um efeito que eu uso muito, eu já deixei ele salvo aqui nos meus favoritos. Arraste esse efeito para a nossa timeline e eu vou ajustar aqui para ficar com 6 segundos. E pronto, agora nós já configuramos a nossa timeline e o projeto já está pronto para a gente começar o Motion. Então agora aperte aqui embaixo no Fusion e vamos lá criar os nossos nodes. Deixa eu arrastar esse Media Out um pouco aqui para o lado. Agora vamos aqui em cima ativar o Media Pool, clicamos com o botão direito e vamos em Import Media. E eu vou importar a imagem do dinheiro que eu criei. Caso você não tenha uma imagem para poder usar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa baixar e seguir o tutorial. Mas voltando aqui, eu vou arrastar essa imagem para nossa área de nodes. Com ela selecionada, eu adiciono um Transform apertando nesse ícone aqui. Vamos nesse ícone e arrastamos ele para nossa área de node também. Esse vai ser o nosso background, vai ser o nosso fundo. Agora vamos segurar e arrastar esse quadradinho aqui na frente do Transform até o quadradinho na frente do background e isso vai gerar um merge automaticamente. Muitas pessoas têm medo desses nodes e eu confesso que eu também fui uma delas, porque a princípio parece meio complicado de entender como funciona, mas se você pensar como camadas igual usamos em outros programas como Photoshop e After Effects, vai ver que não é tão difícil de entender assim. Por exemplo, o Merge serve como uma composição, onde podemos ligar várias coisas nele. E você pode reparar que ele tem 3 setinhas de cores diferentes e um quadradinho na frente dele. Essa setinha verde representa o foreground, que seria o que vem por cima. É como a camada de cima nos outros programas. E a setinha amarela é o background. E tudo que ligamos nela vai ficar por baixo do que está ligado na setinha verde. Já essa setinha azul é para quando precisamos adicionar uma máscara de recorte
recorte. E esse quadradinho serve para que a gente possa ligar um nó no outro. Sabendo disso, você já entende o básico da hierarquia dos nodes, porque todos eles vão ter suas setinhas separadas por cores. Agora, voltando aqui no nosso projeto, eu vou marcar esse segundo pontinho aqui embaixo para aparecer ali na tela 2. Lembrando que você pode fazer isso com a tecla 2 aí do teclado para aparecer na tela 2 e com a tecla 1 para aparecer na tela 1. Vamos selecionar o nosso background para aumentar o tamanho desse fundo. Aqui no nosso Inspector, eu vou em Image, desmarque aqui a Auto Resolution, e vamos mudar aqui para 2300 embaixo e em cima. E por que eu fiz isso? A ideia é que a nota vai girar no seu próprio eixo. E ela não tinha espaço suficiente para girar sem cortar um pedaço dela aqui na tela. Olha só, eu vou selecionar o Transform e girar ele aqui no ângulo para você ver que ele está girando tranquilo, sem encostar nas bordas. E isso serve para qualquer tipo de imagem. Você precisa se certificar que ela não vai estar cortando na hora de girar. Vamos deixar aqui o ângulo como estava e vamos voltar no background novamente. Aqui no Inspector, nós vamos zerar o Alpha para que esse fundo fique invisível. Agora, com o Merge selecionado, vamos aqui criar um Shape 3D clicando nesse ícone. Vou posicionar ele aqui na frente e vamos arrastar uma câmera 3D e soltar aqui na nossa área de nodes. Ligue a saída da câmera na saída do Shape 3D para criar um Merge 3D automaticamente. E com o Merge 3D selecionado, vamos adicionar um Render 3D clicando aqui. Ligue ele no Media Alt. E com o Media Alt selecionado, apertamos a tecla 2 para ele assumir a segunda tela. Agora selecionamos o Merge 3D e apertamos a tecla 1 para abrir a nossa visão 3D aqui na primeira tela. Selecione o node da câmera e vamos afastar ela aqui para que a nota apareça ali na tela 2. Eu vou deixar mais ou menos nessa distância para a nota não ficar tão grande ali na tela. Vamos ajustar aqui os nodes, porque eu preciso adicionar mais um Transform 3D entre o Shape e o Merge e deixar um espaço entre o Render 3D e o Media Alt, porque precisamos adicionar um Transform padrão ali depois também. Então vamos lá. Com o Shape 3D selecionado, aperte Ctrl espaço para abrir essa Select Tool. Aqui digitamos Transform, selecione o Transform 3D e manda adicionar. Feito isso, vamos selecionar o Shape 3D para transformar ele em um cilindro. Basta vir aqui no Inspector e aqui em Shape escolha Cylinder. E olha que legal, agora o dinheiro está fazendo uma curva. Vamos diminuir aqui o radius para ajustar o tamanho dessa nota. E aqui no Rate a gente também vai mexendo até deixar o dinheiro na proporção certa. É só ir ajustando até ficar na proporção original da nota, sem distorcer a imagem. Aqui no Angle nós vamos diminuir o início para 20 e o final nós deixamos com 340. Agora vamos aqui em Transform e mudamos o eixo Y da rotação para 90. Perfeito, agora a nota ficou virada para frente. Eu vou voltar aqui para o Controls e alterar um pouco o ângulo para deixar o início com 30 e o final com 330. E vou ajustar também um pouco o radius. Assim a nota fica perfeita. Eu vou aproximar um pouco da nota aqui na tela 3D, lembrando que para girar você precisa segurar a tecla Alt e pressionar o scroll do mouse. E para aproximar e afastar você precisa segurar o Ctrl e rodar o scroll do mouse. Para mover a tela você precisa só pressionar e segurar o scroll do mouse. Nós fizemos isso para ficar mais fácil de mover aquele pivô e deixar ele colado na nota. Então vamos selecionar aqui o Transform 3D, vamos no Inspector e aqui do lado vamos expandir o pivô. Agora precisamos mover o eixo Z até ficar metade daquele quadradinho ali na frente e a outra metade atrás da nota. Se precisar, para ficar mais fácil, vai ajustando a visão da sua tela 3D. Nós fizemos isso para que na hora que a gente for rodar essa nota em 3D, ela gire no próprio eixo e não no centro do cilindro como estava antes. Tá vendo? Deixa eu ajustar um pouco mais os nodes aqui. Selecionamos o Render 3D e vamos adicionar luz e sombra. Basta marcar essas duas opções aqui embaixo. A nota ficou toda preta porque não temos nenhuma luz na nossa cena. Então vamos fazer o seguinte, sem selecionar nada aqui na nossa área de nodes, vamos apertar Ctrl espaço e escrever Light. Selecione o ambiente Light e mande adicionar. Vamos ligar ela no nosso Merge 3D. E você deve ter percebido que por se tratar de uma composição de uma cena em 3D, não temos aquele esquema de hierarquia com a seta verde e amarela. Aqui se trata de adicionar elementos no espaço 3D. Cada ligação no Merge 3D significa que estamos adicionando algo no nosso espaço 3D. Agora, com o ambiente Light selecionado, vamos em Inspector aqui do lado e depois vamos apertar em Color. Vamos colocar uma cor azul clara e vamos aumentar um pouco a intensidade dessa luz aqui. E assim já está ótimo. Mas agora vamos adicionar uma segunda luz. Do mesmo jeito, sem selecionar nada, aperte Ctrl espaço e escreva
ela light novamente. Agora vamos selecionar essa daqui, que é uma luz direcional. Adicione aí e agora vamos ligar ela no Merge 3D e você vai reparar essa linha branca de luz estourada no meio da nota. Com a Directional Light selecionada, vamos posicionar ela aqui no nosso espaço 3D. Primeiro eu vou arrastar ela um pouco para trás. A ideia é que ela fique na frente da nota. Agora selecionamos o Shape 3D e aqui em Inspector vamos em Material. Vamos expandir o especular e aqui precisamos diminuir a intensidade desse brilho e aqui em Exponente vamos diminuir um pouco para espalhar esse brilho. Agora nós vamos voltar lá na nossa cena 3D e posicionar essa luz direcional. Vamos subir um pouco e arrastar para o lado para deixar ela mais ou menos assim. Agora vamos nesse ícone aqui em cima para ativar a rotação dessa luz. Deixa eu fechar aqui o Media Pool, porque eu não sei nem por que eu deixei isso aqui aberto até agora. Assim fica bem melhor para a gente ver. Vamos girar um pouco essa linha verde que representa o eixo Y e agora vamos rodar aqui o vermelho para apontar a luz para baixo. Você pode ver aqui na tela 2 que a nossa luz agora está vindo da esquerda para a direita e está gerando uma sombra aqui do lado. E para finalizar o nosso esquema de nodes, vamos adicionar o último aqui para poder animar. Deixe um espaço entre o Render 3D e o Media Out, e com o Render 3D selecionado, vamos adicionar um Transform padrão. E pronto, finalizamos a parte mais difícil do tutorial. Vamos organizar aqui os nodes, tente deixar os seus iguais aos meus aqui para facilitar na hora de fazer as próximas etapas. E vai ficar assim. Agora vamos para a parte da animação e você vai ver como é simples fazer isso aqui. Primeiro, arraste a agulha para o início da nossa timeline. Vamos selecionar o primeiro transformer aqui nos nodes e vir aqui no Inspector para marcar um Keyframe Angle. Nós vamos fazer uma animação com 100 quadros, então vamos arrastar a agulha para o número 100 aqui na timeline, voltamos aqui no Inspector e vamos aumentar o ângulo para fazer a nota girar. E olha que legal o efeito que já temos ao girar a nota. Muito bom, né? Eu vou deixar o meu mais ou menos aqui com 336, gire o quanto você achar necessário, mas quanto mais você aumentar o ângulo, mais rápido ela vai rodar. Agora vamos selecionar o Transform 3D e vamos aqui em Inspector, lembrando de deixar a agulha no início da timeline. Vamos aqui em Rotation e no eixo Y vamos marcar um Keyframe. Movemos a agulha para o quadro 100 novamente e vamos voltar lá e aumentar a rotação do eixo Y. Eu vou deixar aqui mais ou menos com uns 700. E olha como já está ficando esse movimento da nossa nota rodando. Muito legal, né? Você reparou que quando a nota vira por trás ali, ela ficou um pouco escura? Para ajustar isso, precisamos selecionar o Shape 3D, vir aqui no Inspector e ativar o Two-Sided. Isso vai fazer a nota receber luz nas duas faces. E lembrando que para o seu projeto não ficar tão pesado aqui a preview, vamos clicar com o botão direito aqui embaixo da timeline e desativar o High Quality e o Motion Blur. Assim vai ficar um pouco mais leve a nossa visualização. Bom, agora já temos a nossa nota girando e precisamos fazer o movimento dela caindo. Eu vou afastar aqui um pouco a preview para a gente conseguir trabalhar melhor. Agora deixa eu afastar um pouco a câmera para a nota ficar um pouco menor também. Você decide aí qual a distância e tamanho você prefere. Eu vou deixar a minha mais ou menos assim. Com o Transform 3D selecionado, eu vou fazer um pequeno ajuste só para não parecer que a nota está caindo de cabeça para baixo. Como não criamos nenhuma keyframe no eixo X nem no Z, podemos girar ele aqui à vontade que não vai atrapalhar a nossa animação. E assim já ficou legal. Agora, com a agulha no início da nossa linha do tempo, vamos selecionar o último transform que criamos aqui e como esse transform vem depois do render, ele vai mover toda a tela carregando a nota para onde a gente quiser. Então vamos arrastar ela aqui para cima no canto esquerdo, bem fora do palco. Vamos marcar um keyframe em center, colocar a agulha no 100 na nossa timeline e mover o transform para baixo aqui no canto direito. Assim nós vamos ter um movimento da nota caindo em diagonal, olha só. Mas na vida real é muito difícil a nota cair de uma forma tão linear. Então, para deixar um pouco mais convincente, vamos selecionar aqui esses dois pontos da nossa preview e ele vai deixar a gente criar umas curvas arrastando esse quadradinho amarelo. Eu vou deixar mais ou menos assim. Olha como já ficou bem mais profissional. E você pode ir ajustando do jeito que você achar melhor, voando para o lado, caindo para o outro. E olha que legal que já está ficando. Agora a nossa animação já está pronta. Mas eu quero te mostrar uma parada que eu procurei na internet inteira e eu não achei ninguém ensinando. Eu quebrei a cabeça tentando descobrir como fazer a nota mostrar duas texturas diferentes, com a frente e o verso do dólar aparecendo quando ela estiver girando. Depois de muita tentativa e erro, eu consegui
consegui fazer esse efeito funcionar. E Maker, depois que eu consegui fazer, eu fiquei até sem graça, porque sinceramente é bem fácil e rápido de fazer e o resultado fica muito bom. Vamos lá que eu vou te mostrar como fazer isso. Eu vou arrastar aqui um pouco os nodes para ficar mais fácil de trabalhar. Agora vamos selecionar todos esses nodes que compõem o Shape 3D. Eu vou desligar aqui e com o Shape selecionado, vamos adicionar um Merge 3D e ligar esse Merge no Transform 3D. E para ficar mais fácil de entender, vamos colocar esses nodes em cima do Merge 3D. Vamos selecionar todos eles ali em cima, apertar Ctrl C e aqui embaixo nós apertamos Ctrl V para colar. Vamos ajustar as posições deles aqui nos nodes para ficar espelhado com o de cima, levando o Shape para cima e colocando o Media e o Transform por baixo do background e do Merge. E agora ligamos o Shape aqui de baixo no Merge 3D também. Vamos deletar o Media In aqui de baixo. Agora selecione o Shape 3D de cima e vamos em Inspector. Aqui em Controls, vamos expandir aqui a Visibility e aqui podemos marcar qual visão queremos ocultar nesse shape. Eu vou marcar aqui a Back e olha só na nossa Preview. Quando gira a nota, você vai ver que a outra parte fica invisível. Agora, para os nodes de baixo, eu vou lá em cima no Media Pool para importar a segunda textura. Lembrando mais uma vez que as imagens estão em um link na descrição do vídeo. Vamos arrastar ela aqui para nossa área de nodes aqui na parte de baixo e ligar no Transform. E você pode ver que ela já está aparecendo no nosso preview, porém ela está tomando os dois lados. Então vamos fazer o inverso do que fizemos na outra, selecionando o Shape 3D e em Visibility vamos marcar o front. E pronto, Maker. Olha que maneiro que ficou. Eu não disse que era bem fácil? Com alguém ensinando é bem fácil, né? Mas você não faz ideia de quantas horas eu passei estudando até conseguir descobrir isso aqui. E nós só fizemos isso depois da animação porque nós duplicamos até a animação da outra aqui para baixo. Porque se o transform de uma girar diferente do transform da outra, a animação vai ficar toda cagada e o efeito não vai dar certo. Então nós já temos aqui os nossos nodes, a animação está pronta e nós temos as duas faces da nota girando, mas nós só temos uma nota caindo na tela. E como você vai fazer para cair várias notas de uma vez? Eu vou te mostrar isso agora, então se você estiver gostando do que está aprendendo até aqui, já deixa o seu like aí para me ajudar também. Agora, se você quiser, você pode renomear os seus nodes, selecionando ele, clicando com o botão direito do mouse e apertando em Rename. Eu recomendo que você renomeie o Transform 3D para rotação e o último Transform para posição. Assim vai ficar mais fácil de identificar quais são os nodes que nós podemos alterar para mudar a animação. Porque como eu falei anteriormente, os primeiros transforms ali a gente nem vai mexer mais para não atrapalhar a animação. Depois de renomear, vamos afastar todos os nodes, selecionar todos eles menos o Media Out, aperte com o botão direito do mouse e vamos em Group. Ele vai juntar tudo em um node de grupo e podemos renomear ele também. Eu vou colocar aqui nota 01. Pronto, agora segurando o Alt, vamos aqui na linha que liga os nodes e vamos clicar nela para adicionar um Pipe Route. Isso aqui é só para organizar mesmo. E eu vou deixar os nodes assim. E se você clicar duas vezes nesse grupo, você consegue abrir ele para modificar os nodes que deixamos dentro dele. A minha ideia aqui é criar uma escada de hierarquia, onde eu vou duplicar o grupo inteiro, colocando um embaixo do outro como se fosse camada. E como esse vídeo já está ficando gigante, eu vou fazer apenas com um para te mostrar como funciona e o resto é com você. Você pode fazer quantas notas achar necessário. Vamos selecionar o grupo, apertar Ctrl C para copiar ele e vamos aqui do lado e apertamos Ctrl V para colar. E agora nós já temos uma cópia exata de tudo que já fizemos. Vamos adicionar um Merge e segurando o Alt, vamos arrastar ele e soltar no meio dessa linha. Isso já vai fazer a ligação para a gente. E depois ligamos o outro grupo nele. Eu vou renomear esse outro grupo para nota 02. Deixa eu fechar aqui o Media Pool e agora vamos selecionar a câmera do grupo 2 e afastá-la um pouco, para o dinheiro ficar um pouco menor do que a do grupo 1. E a nota menor ficou por cima. Isso aconteceu porque eu acabei esquecendo de fazer as ligações certas. Porque para ela ficar por baixo, a gente tem que lembrar que ela tem que ficar ligada no amarelo, que é o background do Merge. Vamos alterar aqui. Agora sim. Vamos ativar aqui em cima as keyframes e aperta aqui nesse ícone para poder expandir as keyframes.
Vamos selecionar essa parte amarela aqui e arrastar uns 10 quadros para frente. Isso vai arrastar todas as keyframes que criamos dentro desse grupo ao mesmo tempo. E agora nós temos uma segunda nota caindo em um tempo um pouco diferente. Ela começa 10 frames depois da primeira nota. E vamos seguir fazendo isso com a nota 3 e assim por diante, sempre colocando 10 frames à frente. Vamos voltar lá no grupo 2 e selecionamos o node de rotação, que era o nosso Transform 3D que eu renomeei. Como nós arrastamos todos os frames 10 quadros para frente, precisamos colocar a agulha no 110 para alterar a rotação. Então é só selecionar o node e mudar a rotação para a forma que você preferir, para deixar ela diferente da primeira nota. E olha que legal que já está ficando. E eu fui fazendo alguns ajustes para deixar exatamente do jeito que eu quero que ela passe ali na frente. Agora vamos fechar as keyframes aqui e vamos alterar a posição, que é o último transform que eu renomeei. Aqui você simplesmente pode mudar os pontos e as curvas de lugar. E pronto, Maker. Agora é com você. Crie quantas notas você quiser, mas lembrando que quanto mais coisas você adicionar, mais pesado vai ficar o seu projeto. Eu criei aqui 5 notas e para mim eu acho que já é o suficiente. Até porque depois podemos ir duplicando lá no Edit e vai ficar um monte de nota caindo. E no final, os meus nodes ficaram assim. Como eu quis que a última nota que caísse fosse maior do que todas as outras, eu precisei colocar a nota 0,5 por cima de todas. Agora vamos aqui em Edit e podemos fazer aquilo que eu falei, duplicar aqui a camada e colocar quantas notas você quiser cair na partir dessas. Vai colocando uma embaixo da outra com um certo tempo diferente para que as notas continuem caindo. Coloquei só esses dois aqui e cortei o segundo na parte onde a nota some por completo. E uma última coisa que eu te prometi foi de te ensinar a exportar com fundo transparente, para que você possa usar esse efeito por cima de qualquer outro vídeo em qualquer outro programa que você quiser. Para exportar é bem simples. Vamos aqui embaixo em Deliver e as configurações que vamos usar é essa aqui. Primeiro defina onde você quer salvar e qual vai ser o nome do seu vídeo. Por padrão ele vem com o nome da timeline. Aqui em Format vamos usar o QuickTime mesmo. Em Codec vamos escolher a GoPro Cineform. E aqui em Type vamos escolher RGB 16-bit. Marque a opção Export Alpha, porque é essa opção aqui que vai dar transparência para o fundo do nosso vídeo. Agora é só apertar aqui para adicionar na nossa fila de render e ele vai aparecer aqui do lado. Agora é só apertar em Render All e ele vai começar a exportar e salvar o vídeo na pasta que você escolheu. Depois você pode colocar por cima de qualquer vídeo em qualquer programa. E o meu resultado ficou assim. Gostou dessa aula, Maker? Se você chegou até aqui, deixa o seu like e deixa um comentário se ficou alguma dúvida ou se você quer dar sugestões para o próximo vídeo. Eu quero agradecer a todos que estão apoiando meu projeto, porque isso ajuda a continuar trazendo tutoriais super detalhados aqui para vocês. Então se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal também se tornando membro, mandando uma mensagem no Valeu Demais ou no Live Pix. A sua ajuda faz toda a diferença. Estou deixando aqui na tela final os 2 tutoriais que eu prometi no começo do vídeo. Clique em um deles e nos vemos lá. Se inscreva no canal Dark Makers Pro e vamos editar juntos. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me.